Pessoal do Virando as Páginas, boa noite. Quem está chegando, vai chegando aos pouquinhos. Hoje, conforme falei com vocês, nós vamos estar conversando sobre literatura e a Idade Média, e eu estou trazendo para conversar conosco uma pessoa da qual eu tenho muito carinho e respeito, um amigo sincero, apesar das distâncias, que é o professor Brian Kibuka, que tem talhado muito sobre essas questões, a história, o campo, um lado do campo acadêmico ele vai se apresentar bem melhor do que eu a vocês, mas um lado do campo acadêmico dele mergulha todo nessa esfera aí, nesse período histórico da Idade Média, que muito pouco é entendido nos dias de hoje e passa por algumas questões um tanto quanto até ignorantes acerca de muitas coisas que foram construídas nesse período todo. A gente não pode esquecer do tempo que nós tivemos com a Idade Média dentro do contexto histórico. Se nós tirarmos isso e jogarmos para fora, nós estamos jogando quase que um terço da história humana a partir da queda de Roma, a partir do surgimento efetivo da Idade Média. Professor Brian, é um prazer ter você com a gente, um amigo querido. Queria que você estivesse se apresentando aí para o pessoal que vai estar te ouvindo, vai estar com a gente aqui, e, ao mesmo tempo, dizendo qual tem sido a tua atuação no campo acadêmico e no campo do pensamento. Beleza, Armando. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Brian Kibuka, eu sou professor de História Antiga e Medieval da Universidade Estadual de Feira de Santana. A minha ênfase é História Antiga, mas eu também tenho trabalhado já há algum tempo com recepção desses textos da literatura antiga, especialmente literatura grega, no período medieval. Eu não sou especialista em Idade Média, mas tanto pelo campo da religião, por lecionar esse assunto, essa temática da literatura religiosa, isso já há alguns anos, há pelo menos 7 anos eu faço isso, mas também por trabalhar com recepção medieval dos textos da antiguidade. Então, esses dois temas me fazem ousar receber o seu convite, que me honra muito, e atender esse convite. Espero que os nossos queridos amigos que estão compartilhando com a gente nesse momento possam ser brindados com uma reflexão que, se não for profunda, que pelo menos seja interessante, né, Armando? Claro, porque claro. É sempre bom, né? Então, claro. Com certeza, apesar de mim, vai ser legal. Vai ser legal o nosso bate-papo. Que isso. Brian, a gente olha para o contexto medieval, a gente pensa só no campo do Ocidente, mas, na verdade, a gente tem aí Averroes, Avicena, Alfarabi, nós temos o Maimônides pensando, temos aí sim a história a partir com Dan Scott, os Scott de Origem. A questão que eu gostaria de estar trabalhando dentro do processo da construção da literatura medieval, ela se dá a partir de uma indagação minha, qual seja, como é a construção cultural e o processo com o qual nós tivemos a relação sociedade de época junto com todas essas, digamos assim, todas essas construções históricas das abordagens literárias no período medieval, né? Aqui em Portugal, a gente tem logo a questão do trovadorismo. O trovadorismo é uma coisa que faz parte de um elemento mais português, mas, em geral, toda essa construção, porque a gente às vezes fica fechado só no campo da igreja, que é efetivamente a maioria mesmo do campo de análise dentro da Idade Média, quando se tange a cultura e produção de obras, né? Sim, sim. Bom, basicamente a gente precisa entender de cara que em um bom período da Idade Média, pelo menos ocidental, a gente vai começar pelo ocidental, depois a gente vai para o oriental. Não era o indivíduo que ensinava, mas a perspectiva coletivista, a partir de uma igreja que ensina através do clero, ela, de certa forma, determina a modalidade de literatura que vai ser produzida, especialmente se a gente está falando de baixa Idade Média e desse período intermediário da Idade Média. Basicamente, se a gente pensar nessa ciência clerical, ela era uma transmissão corporativa da sabedoria tradicional. Então, eles pensavam em Deus, no entendimento da Sagrada Escritura, na compreensão que eles tinham de que havia um conjunto, uma tradição formada pelos chamados pais da igreja, que traziam a maneira como a Sagrada Escritura deveria ser interpretada,
Mas nesse mesmo âmbito, você tem um currículo básico que vai ser interessante para a gente. Esse currículo é formado pelo Trivium, que é o estudo de lógica, gramática e retórica, e Quadrivium, que é aritmética, música, geometria e astronomia. E é nesse Trivium e Quadrivium que a gente vai perceber uma recuperação de textos antigos. Depois, com o influxo, a gente vai falar desse encontro do Oriente com o Ocidente, então a gente vai poder falar sobre como a gente vai ver surgir uma literatura que é uma literatura que dialoga com essa antiguidade que tinha sido, de alguma maneira, abandonada. Mas o fato é que a partir do Trivium e do Quadrivium, no século X, ou seja, no século XI, para falar a verdade, já caminhando para o final da Idade Média, para a Alta Idade Média, nós temos o surgimento de eu não vou dizer uma revolução de pensamento, de reflexão, meu caro, mas eu vou dizer assim, você tem a abertura de novas frentes de reflexão humana. Então, do mesmo jeito que vai ter o aristotelismo como um pensamento filosófico inovador, do mesmo jeito que você vai ter a matemática ou a cosmologia renovadas pelas obras gregas, você também tem, e isso é interessante, você também tem uma literatura que vai começar a surgir no vernáculo. Se a gente olhar a literatura que vai surgir, se a gente vai para o inglês, a gente tem Beowulf, né? Ou então, se a gente pensar nos mitos, na natureza desses textos, do inglês antigo, ou então do grego medieval, uma obra chamada Digenis Acritas, ou então se a gente vai para o que a gente conhece hoje como Alemanha, o Nibelungenlied, né? Nibelungenlied em alemão, que é os Anéis de Nibelung, ou então Chanson de Roland na literatura francesa. Ou seja, nós temos uma literatura no vernáculo que vai começar a aparecer, e essa literatura que aparece no vernáculo, ela tem, de alguma maneira, estabelece um diálogo dos autores medievais que respeitam os escritores clássicos e os pais da igreja, mas recontam, embelezam histórias a partir de um ponto de vista que é um ponto de vista que na época a gente pode chamar de inovador. E eu acho que é esse ponto que a gente deve focalizar quando a gente pensa nessa explosão literária, né? Que tem vários textos interessantíssimos que a gente pode discutir aqui. Dentro dessa questão, eu sempre fico muito ligado com relação a algumas questões que a Idade Medieval trouxe com muita força, né? Uma delas é a figura, no campo religioso, a figura muito proeminente do diabo, né? Essa figura que a gente tem hoje, diabolizante para os dias de hoje, principalmente no campo ocidental, muito influenciado por aspectos voltados às questões, às relações dentro da Idade Média. Alguns quadros que depois, mais à frente, no período renascentista, ainda são pintados sobre uma influência muito grande do diabo, né? Da figura do diabo. Em alguns aspectos que eu acho muito interessante, eu estive falando aqui com um rapaz, Marcelo Farnese, que ele trabalha sobre os bufões, né? Ele não trabalha sobre os bufões, ele faz uma literatura bufônica, né? Dentro de um contexto do bufão. E eu estava lendo outro dia, dando uma olhada no Hobsbawm, e um trecho na Era dos Impérios, quando ele vai falar do bufão, ele fala que boa parte dos bufões se vestiam, por vezes, ou como elementos comediantes, mas por vezes se fantasiavam de diabo, principalmente no período de carnaval, em Veneza, em Florença. Onde é que essa figura, dentro do campo literário, onde é que o diabo, na literatura, ainda sobrevive nos dias de hoje? Por exemplo. Rapaz, sim, mas continue, desculpa, eu te interrompi. Não, é isso. Não, rapaz, olha só, se a gente pensar o diabo, e a gente pensar no lugar do diabo nessa literatura medieval, a gente tem que primeiro pensar que o diabo faz parte da cultura popular, né? Quando a gente vai observando essas figuras demoníacas, a gente pode começar pela obra mais famosa, né? Que é a Divina Comédia de Dante. Então, lá no Inferno, nos cantos 21 e 22, né? Quando vai aparecer o Arlequim, né? O nome é Alicino, né? E aí você vai perceber os traços originais dele são os traços do diabo cômico, né? Exato. A gente vai ter, portanto,
uma referência em Dante de uma crônica, né, que é uma crônica de Giovanni Villani, a gente pode identificar, que é a chamada Diablerie, né, que a gente encontra em Firenze e que tem relação com aquilo que se celebra em 1º de maio, que é o início do ciclo da primavera. Então, essa ideia do demoníaco fundido com cômico, que aparece em Dante, mas que antes de Dante, nós vamos ver em Giovanni Villani, a gente vai ver na Festa Popular de Firenze, a gente está no século XIV, né? A gente está aqui em 1304. Essa fusão do Arlequim faz com que a gente entenda, até hoje a gente pensa o diabo, o carnaval, uma festa da carne e também para celebrar a vida e aquilo que a vida fornece de prazeres. Então, acho que dentro desse ponto da relação da carnavalização com o diabo e do diabo com a literatura, né, a gente vai perceber que as festas religiosas e as festas populares, quando elas se fundem, essa fusão de festas religiosas e festas populares fazem com que seja fundido também a noção do diabo com aquela noção de sagrado. Então, a liturgia cristã, quando incorpora no seu calendário festivo elementos populares, vai incluir elementos cômicos, elementos animistas, elementos iniciáticos, festas pagãs, e, no final das contas, é o encontro de Deus e diabo, né? Essa noção de Deus e diabo, de alguma maneira, interligados. Como que isso se coincide, por exemplo, com aquilo que a gente vai observar nessa piedade medieval, religiosa, contemplativa? Obviamente, isso gerará um problema que precisa ser mapeado, e precisa ser mapeado e bem mapeado. Eu digo problema não porque eu seja contra, eu digo problema porque você tem uma certa inconsistência na base da própria prática social, né? A gente pode fazer uma indicação, a gente tem aqui no Nordeste muito forte o São João. Então, quando a gente tem, na Idade Média ainda, as confrarias dos padres, os diáconos, os coroinhas, celebrando, né, as festas dos Santos Inocentes ou de São João, ao mesmo tempo que eles estão celebrando a liturgia e fazendo um ritual sério, eles celebram ao mesmo tempo a chamada Festa dos Loucos, que são antiliturgias medievais, e que tem transgressão, tem inversão de hierarquias, tem a maldição como base, tem alegria e loucura desenfreada, ou seja, nós temos várias ações que são ações que a gente pode chamar de antilitúrgicas. E essas antiliturgias, se a gente quiser mapear, a gente pode perceber, pode conseguir mapear e encontrar elas na Idade Média, e a gente pode observar Rabelais, por exemplo, para dar um exemplo de quem, de alguma maneira, dialoga com essas festas e mostra como essas cerimônias oficiais sérias do Estado têm um caráter não oficial nesses ritos, que são ritos do elemento cômico demoníaco, né? Em que tem lúdicos, bufões, palhaços, em que você tem a festa popular, e essa festa popular que de alguma maneira, dá esse caráter da festa pública, uma festa que é um rito, um espetáculo cômico de antiliturgia. Obviamente isso vai aparecer na literatura. E como aparece na literatura, é uma discussão bem profunda. A gente pode fazer ela daqui a pouco, se você quiser. Vamos partir para aí. Você falou sobre a questão popular. É certo dizer que existia uma literatura popular? Acredito que não. Eu acho que, pelo menos na primeira parte da Idade Média, eu acho que um contato entre o povo, população propriamente dita, com aquilo que seria literatura é algo um tanto quanto, eu acho até, inclusive, impossível. Isso era muito mais a partir das lendas e das narrativas do que propriamente pelos documentos, certo? Assim, eu vou dar uma resposta. A resposta que eu daria é a seguinte. Vamos visitar um exemplo concreto, né? A gente pode pegar a chanson de gesta. Chanson de gesta são as canções de gesta ou de feitos heróicos, né? Então, essas canções de gesta são francesas, né? São da literatura francesa, elas vão aparecer lá no século XII, né? Elas vão se desenvolvendo, elas vão chegar no ápice no século XII. Essas canções, elas são épicas, então dá a impressão que elas não são populares, porque para a gente hoje, um poema épico não é um poema popular. Para a gente, quando você tem epopeia,
quando você tem poesia, quando você tem a rima, quando você tem o metro. Para a gente isso tem a ver com poesia elevada. Então, quando a gente olha o tamanho, 4.000 versos e um poema todo metrificado, a gente pensa, isso não é popular. Mas é um equívoco, Armando, porque primeiro que os menestréis ou bardos que faziam a performance das canções, sim, e essas canções que eram feitas por couverts, né, que são os trovadores, que vão formar os romances, elas são gestas de caráter muito popular, entende? Se você pegar cada uma dessas canções, né, Geste du Roi ou de Guerrin de Montglan, são canções que estão na boca do povo e que têm grande apelo popular. Eles podem ter um recorte aristocrático, sim, eles podem fazer referência, pode ter material épico, e tem, ele pode ser lírico, sim, mas isso tudo era para do povo. Quem afastou isso do povo, a gente tem um processo histórico de afastamento do povo daquilo que é próprio dele. Entende? Na Idade Média e na Antiguidade, poesia épica era poesia popular, era coisa do povão, era a forma do povão guardar as coisas de memória. E claro que essa poesia popular tem um recorte aristocrático, tem um recorte oligárquico, né? Porque faz alusão a esse grupo, que é um grupo mais privilegiado, um grupo de estrato superior, mas é uma canção que é do gosto popular. Inclusive, quando a gente vai observar a língua, né, a língua francês antigo, essa língua não é o latim, que é típico da igreja, é a língua também do povo, é uma língua que o povo tem afeição para esse tipo de língua. Se você pegar o próprio gaulês lá na Galícia também, essa situação é completamente diferente do processo latinizante dentro de Portugal também. Existem rupturas muito grandes, né? Não, e essas rupturas são exatamente para as pessoas poderem, não só para dar um caráter nacional para essa literatura, e um caráter também não religioso para essa literatura, mas também dar um caráter popular para essa literatura, entende? Agora, vamos lá. Eu toquei nisso porque eu sempre tenho tido um contato muito forte com o trovadorismo, né, o período trovadorismo. E sempre aquela diferença entre o trovador propriamente dito e o menestrel, né? A questão do menestrel, o processo do próprio jogral que ficava no meio termo entre estar mais próximo à aristocracia, mas também sendo muito trabalhado dentro do burgo. Então, por vezes, eu acho que, de alguma forma, há uma representação muito interessante de como o que eu não consigo enxergar hoje, e como, nesse sentido, a Idade Média ela tem muito a nos ensinar sobre o aspecto de preservação cultural, até porque existia uma possibilidade maior temporal de fazê-lo em relação ao que a gente vive hoje. Então, eu penso, por exemplo, estou falando do menestrel, eu penso da soldadeira do lado, a mulher cantando, a mulher fazendo um back vocal do menestrel, brincando, falando. Mas a presença da mulher dentro do estágio do medievalismo, quando às vezes a gente é levado a achar que a mulher estava num certo subgrupo do populacional, do povo propriamente dito, mas ela tinha muita penetração cultural dentro dos seus aspectos mais fundantes da sociedade. Se a gente pensar no trovadorismo das suas origens, assim, o trovadorismo em língua aqui não é bem português, porque é galego-português, né? Galego-português. Esse trovadorismo galego-português, que remonta ao século XI, a gente pegar os modelos das cantigas, a de amor, a de amigo, de escárnio, de malver, a gente pode, talvez, mapear as origens desse tipo de literatura e pensar, assim, a gente conserva uma literatura de performance, mas as teses que nós temos, a tese litúrgica, que tem a ver com o desenvolvimento da liturgia cristã, ou a tese folclórica, que o próprio povo produz, ou a tese com as raízes arábicas, né? A gente tem teses específicas que privilegiam um recorte mais popular ou privilegiam um recorte um pouco mais erudito para a origem dessa poesia, né? Mas quando a gente vai analisar, né, as cantigas de amor nos seus subtipos, né? Por exemplo, se a gente pegar as canções de pastorela, né, que são aquelas relações amorosas de pastores com pastora, né? Sim. A gente pode perceber que
que existe uma artificialidade na construção do povo, o que vai na direção do que você está falando. Porque não é um contexto para o pastoril de verdade, é o contexto pastoril da poesia bucólica, né? Aquela poesia bucólica que já vem da ingestibilidade, que de alguma maneira se reflete nesse modelo de literatura. Ou alguma acidez na cantoria de escárnio também, né? Na cantiga de escárnio ela tinha muito mais acidez também. Sim, mas quando você percebe muita emulação nessa literatura. Por exemplo, as cantigas que são cantigas de amigo, que tem eu lírico feminino, ou seja, quem fala, hipoteticamente, é uma mulher, mas quem produz a literatura e performa a literatura são homens. Então, assim, a gente tem a emulação de um caráter mais popular, da atividade do homem do campo, do que a gente pode chamar de plebeus, né? Mas, na verdade, o que nós temos ali é uma literatura que, de fato, ela aponta para uma construção que, de certa forma, usa como veículo a voz da mulher, mas não tem nada de feminista nisso, né? Sem dúvida. Usa a voz do pastor, mas não tem nada de pastoril no sentido da origem, porque a própria poesia, sim, ela é assim, ela tem a influência da tradição oral ibérica, tem influência da tradição oral ibérica, isso é inegável, mas mesmo assim, a gente tem um recorte, que é um recorte da emulação e não da performance a partir do próprio povo, que coloca aquela hipótese da origem popular dessa literatura como uma hipótese um pouco difícil de provar. Mas quando a gente vai para a cantiga do maldizer, que você mesmo falou, né, que tem essa linguagem obscena, que tem essa zombaria, né, essas coisas, a gente percebe palavras de baixo calão. Isso. Mas mesmo nesse tipo de literatura, a gente vai perceber um certo refinamento. Por exemplo, na ambiguidade, ela é cheia de duplos sentidos. Ela tem a agressão verbal, ela tem a sátira, mas ela tem a sátira dentro de um recorte que não é bem popular, não é como um pobre xinga uma outra pessoa, porque tem um certo refinamento na construção discursiva. A gente pegar um exemplo de poesia dessa natureza, a gente pode pegar vários, né? Mas se a gente for mais tarde e olhar, por exemplo, o Martin Codax, né, que é um jogral popular, ele sim popular, parece que é de Vigo esse tipo de composição, né? É uma lírica trovadoresca, que também é galego-portuguesa. Mas a gente vai observar nessa construção, a gente pode pensar que é Vigo, porque tem um dos poemas As Ondas do Mar de Vigo, né? Então, ondas de mar de Vigo, se viste meu amigo, e aí Deus se verá cedo, né? Então tem lá uma menção, né, que ele venha cedo, que o amigo venha cedo, e percebe que trata de questões do cotidiano, apresenta questões que são questões de natureza que a gente pode perceber na tradição oral, mas é uma construção bem sofisticada. Então, em relação a isso, eu concordo com o seu comentário, viu? Agora, mergulhando aqui na África, Santo Agostinho, por exemplo, era um africano, né? A gente não pode ver, né? Africano. E é um dos homens, talvez um dos maiores ícones da filosofia medieval, principalmente ali naquele período dele. Eu acho que dentro daí do contexto teológico católico, se fosse olhar dessa forma, você tem Agostinho numa ponta, tem outros grandes expoentes, né? Você antes dele tem o próprio Abelardo, ali você tem grandes expoentes, mas normalmente popularizou-se muito mais Agostinho e depois, lá na frente, Tomás de Aquino. Mas eu estou citando Agostinho só para poder fazer a ponte da relação entre o medievalismo no Oriente, ou aquilo que a gente entenda como elementos medievais no Oriente ou na África, propriamente dito. Muita coisa, por exemplo, de Aristóteles não fosse talvez a África, a gente não tivesse a constância aristotélica que a gente tem hoje, penso eu, por conta de ações dos primeiros filósofos, Avicena, Verraz, esse pessoal todo trabalhando muito bem esse conteúdo e tentando provocar uma certa reviver Aristóteles lá naquele período, né? Se eu trouxer aqui uma análise, o que o Ocidente, digamos assim, deve ao Oriente no contexto do medievalismo nesse processo, porque se a gente for olhar no renascentismo, então nós estaríamos como Ocidente atrasados quase 140, 150 anos. Né? O que o Oriente hoje e a África, tão desprestigiadas nos dias de hoje, quando se pensa em Oriente, se pensa em África,
normalmente de uma forma preconceituosa, se pensa sempre denegrindo toda aquela região e se esquece dos valores que nós temos hoje, teólogos africanos, filósofos egípcios, a religião cópita egípcia, ela tem muita coisa para nos dar. O que nós ganhamos com esse pessoal do Oriente, esse pessoal da África? Bom, assim, vamos começar pensando assim. O primeiro nome importante que se a gente pensar nesses muçulmanos ou judeus que contribuíram para o pensamento ocidental mudar, esse é um processo que começa no século XI, século XII, mas o primeiro autor que a gente pode falar é Al-Farabi, né? Al-Farabi, ele é ainda do século X, né? Ele morre na metade do século X, então a gente tem um pensador um pouco mais antigo, mas que é importante por causa dessa influência nos outros. Avicena, por exemplo, e Maimônides, tem grande influência de Al-Farabi. Então, ele é o primeiro, de alguma maneira, a trabalhar política, ética, metafísica, lógica, a ser cientista, cosmólogo, matemático, até música ele constrói. Mas ele, na tradição filosófica islâmica, ele tem uma centralidade porque ele é chamado de segundo professor. O primeiro é Aristóteles. Não tem, portanto, entre os islâmicos a ideia de ter preconceito em relação à consideração do pensamento de um ocidental, porque eles são capazes de indicar Aristóteles como o primeiro professor para colocar como segundo mestre fundamental o próprio Al-Farabi. Então, isso já mostra que o problema que tem daqui para lá não é o problema que tem de lá para cá. De lá para cá. Não é o mesmo. Depois, quando a gente começa a ver, assim, avançar um pouco mais, e aí já ir para o século XI e visitar Avicena, né? A gente já está na Pérsia, né? A gente já tem aqui um médico, astrônomo persa, que inaugura essa chamada, é um dos principais pensadores da chamada Era de Ouro Islâmica, né? Obras, assim, imagina alguém escrever em vida 450 livros. A gente ter 250 livros dele até hoje e dos 240 livros, na verdade, que nós temos dele, nós temos 40 de medicina que foram base para a construção da medicina ocidental até pouco tempo. Então, assim, a gente já saiu agora para um persa, e se a gente continuar pensando, por exemplo, em Maimônides a gente já está falando de alguém que foi radicado, mesmo ele sendo de Al-Andalus, né, mesmo ele estando radicado na Europa, ele atuou em grande parte do tempo no Marrocos e no Egito. Ao lado de Saladino, né? Hã? Ao lado de Saladino, por exemplo. Ao lado de Saladino, exatamente. Então, a comunidade judaica do Egito, na época de Saladino, tinha ele como uma referência. A gente, então, tem... E também não tinha problema para ele de citar Al-Farabi, Avicena, Averroes. Ou seja, ele não tinha problema... o problema também é nosso para eles. Eles também não têm problema, mesmo tendo judeus e muçulmanos ou islâmicos, eles não têm problema de se relacionar entre si e de se referenciar. Logo, essa tentativa de... É um problema europeu, tá, Armando? Em minha opinião bem particular. Os europeus não sabem se relacionar com os outros povos, a não ser estabelecendo predatorismo. A não ser estabelecendo... Eles se apropriam daquilo que é dos outros povos e depois colocam os outros de quem eles se apropriaram das riquezas ou da cultura intelectual, eles utilizam essa própria cultura para submeter o outro a uma condição de inferioridade. Inclusive, uma coisa, Armando, que é interessante, e eu acho que a gente precisa sempre repetir. Quando a gente vai analisar uma crítica à Europa, o máximo de crítica europeia que a gente vê, com mais vigor, é a crítica à burguesia, feita no escopo dos escritos de Marx, que vai compreender que o problema é o surgimento de uma burguesia. Surgiu a burguesia, surgiu a oposição burguesia-proletariado. Pronto, eu estou simplificando aqui, mas você tem um problema fundamental. E esse problema fundamental é que precisa ser transformado numa relação que é uma relação mais justa, de divisão de riquezas, sem a exploração. Pô, mas, cara, ele é europeu. Deixa eu explicar uma coisa para ti. Desde o século XI, que a Europa tem problemas de produção agrícola, que a Europa desenvolveu problemas, o crescimento, começaram a surgir as primeiras cidades, a urbanização começa mais ou menos nessa época, e eles não conseguem mais sustentar o seu regime de crescimento. E a partir de então, os europeus começam um processo de dominação
que é uma dominação predatória. Eles fazem, por exemplo, as cruzadas, a primeira cruzada no final do século XI, quando eles fazem as cruzadas que eles fazem, eles não vão apenas libertar Jerusalém como eles tentam proclamar. Essa não é nenhuma ideia, né? Essa aí é apenas um subterfúgio, né? O subterfúgio para conseguir dominar as rotas comerciais. Sim. E quando eles dominam rotas comerciais e vão tomando posse dessa possibilidade de acumular riqueza e enquadrar as riquezas desenvolvidas no mundo europeu, e eles começam esse regime predatório, a história do desenvolvimento europeu, desde então, é baseada em predatorismo. Então, eles fizeram predatorismo nas cruzadas, fizeram predatorismo nas grandes navegações, fizeram predatorismo no desenvolvimento do comércio escravocrata. Como tentaram também fazer na Rota da Seda, mas não tiveram tanto sucesso. Mas tentaram fazer isso. Mas tentaram. Então, quando a gente vê os boulevards, quando a gente vê os museus, quando a gente vê a riqueza que eles conseguiram acumular, que as pessoas têm tanta admiração e gostam de ir para lá, isso foi construído a partir de uma relação predatória com os outros povos. Tanto é verdade que quando os próprios europeus construíram a ideia da história da Idade Média, eles ousaram dizer do desaparecimento da moeda, do fim, quando eles falam do Império Romano, quando o Império Romano entra em colapso, então eles vão descrever como a Europa Ocidental fica, eles esquecem que tem outros povos no entorno, com vida comercial ativa, com desenvolvimento significativo, e que esse desenvolvimento é estancado, é parado, exatamente por causa da política predatória europeia. Então, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Claro que o Marx europeu não conseguiria dizer de forma tão clara o problema da Europa. O problema da Europa é que ela sempre tenta explorar os outros povos em redor. Então você vê, eles quando fizeram antropologia, os povos asiáticos, os povos originários aqui da América do Sul, a África, ou seja, tudo que circunda a Europa é primitivo. E eles são o quê? Os desenvolvidos. Ou seja, eles criam eles criam um gatilho ideológico, um gatilho mental de valor para as civilizações, que faz com que eles valorizem, por exemplo, os seus mitos e as suas tradições originárias, que é o que a gente está trabalhando aqui na Idade Média. A gente está falando do período em que essas tradições foram postas por escrito, foram, de alguma maneira, sedimentadas em inglês, em alemão, em francês, mas quando você vê a forma como eles tratam com as tradições que mostram, as tradições épicas, entre aspas, dos outros povos não ocidentais, eles tratam com preconceito, então eles tratam como se fossem inferiores também. De fato, é uma construção ideológica para manter o seu regime de poder. Isso precisa ser denunciado sempre, em minha opinião, claro. E sai da Idade Média e você vem para o processo do metalismo, depois você vai surgir com um processo na segunda onda capitalista mais à frente, aí você chega num processo imperialista, ou seja, sempre, apesar de você ter as eras partidas, como a história gosta de fazê-lo, eu sempre alerto a todo mundo não achar que a Idade Média ela terminou no ano X e a partir daqui deixou de ser Idade Média. Você tem o renascentismo cheio de questões relacionadas à Idade Média. Você vai ler, eu tenho relido as Institutas, como Calvino ele vai lá atrás, vai em cima dos latinos, dos filósofos latinos, também vai em cima de algumas esferas voltadas da Idade Média também, porque se nós pararmos para pensar, Lutero é muito mais Idade Média do que renascentismo. Você está num processo ainda de movimentação muito claro de sociedade. E quando eu te faço essa pergunta, é por um aspecto assim, bastante interessante. Mesmo para os dias de hoje, quando a gente vê, por exemplo, o mercado editorial, enquanto existam hoje alguns autores, sejam eles autores do Oriente, quando eu digo Oriente, eu estou traduzindo regionalmente Oriente, pegando leis lá daquela ponta do Japão e vindo até a Arábia Saudita, pegando aquele pedaço todo do Oriente Médio. Autores do Oriente e autores do continente africano ainda são muito poucos, expostos, por exemplo, para nós brasileiros, que somos terceiro-mundistas também. Sim. Me preocupa muito, às vezes, essa análise e visão preconceituosa brasileira que se incorporou muito mais de um europeísmo do que propriamente do seu aspecto de ser uma nação de terceiro mundo, ou seja, de certa forma, ainda que nós tenhamos tido muito da colonização europeia, nós tivemos aqui, por exemplo, o Brasil teve um derrame de escravos africanos e a gente tem muito pouco
da consciência e da ideia da cultura africana, dos seus costumes. Chamamos angolanos e a gente faz com os africanos o que nós fazemos com os nordestinos, né? A gente prefere, ao invés de conhecer regionalmente cada local e saber que aqueles estados, na verdade, inclusive, são impostos, sem tentar perceber as tribos que lá estavam, por exemplo, na África, a gente chama tudo num globo só porque é mais fácil, né? Então, essa é uma questão muito interessante. Eu percebo, e aí eu queria de você isso, se a Idade Média nos ensina, então, como um objeto de herança, a percepção de que a cultura ela é justamente o choque de entendimento, mas sobre uma síntese, sobre um aspecto positivo. Assim, uma coisa que a gente pode perceber, já mapear na literatura medieval, é que, assim, a gente tem uma percepção na própria literatura, em alguns textos da literatura medieval, uma crítica social que já mostra a necessidade de, no âmbito da própria cultura europeia, questionar em uma dimensão um pouco mais local, claro, um pouco mais regional, claro, um pouco mais nacional, claro, mas a se questionar essa tendência a esse predatorismo a partir da valorização dessa cultura mais popular, né? Eu posso dar um exemplo, tem um texto chamado Roman de Fauvel, né, que é um texto alegórico francês. Quem escreveu foi Gervais Dubuis, que trabalhava na chancelaria, ele é escrivão. Ele escreveu, olha só que interessante, ele pegou versos verbos octassilábicos, né, ou seja, com 8 sílabas, dividiu em 2 livros, tem, sei lá, mais de 3.000 versos, e fez, na época de Filipe IV, na época de Luís X, ele fez esse poema, e nesse poema a gente tem a corte francesa satirizada, em que ele vai falar do hedonismo, da hipocrisia, sim, do excesso de propriedades, tanto dos nobres quanto dos clérigos. Vai começar a construir a ideia de um anti-herói, né? Até o nome do Fauvel é um acróstico, né? Que representa em francês, representa bajulação, avareza, vilania, inconstância ou variabilidade, inveja, frouxidão. E essa noção desse texto crítico, desse texto satírico, mostra que já se percebia que tinha alguma coisa errada na maneira como a sociedade estava composta, especialmente nas desigualdades que eram promovidas. E essa literatura já é um indício disso. A gente percebeu uma literatura que é construída a partir de línguas que são línguas muito, muito populares: francês, espanhol, galego, português, catalão, provençal, grego. Ou seja, é uma literatura que percebe. Só que o problema é que essa crítica social é uma crítica social que ficou um pouco que limitada e não teve poder, porque a literatura não tem esse poder, de gerar nas mentes uma certa consciência de que esse domínio não podia ser estabelecido a partir desse tipo de postura. Então, a crítica religiosa avançou na Europa. Quando você observa a literatura, existe uma crítica religiosa nessa literatura do século XIII, do século XIV, especialmente os excessos do clero. Isso vai explodir no poema herói-cômico, que é a poesia herói-cômica, a gente vai encontrar no século XVII, no século XVIII, que é talvez eles pegam Camões, os Lusíadas de Camões, os autores, e reescrevem os Lusíadas de Camões para falar do clero, para falar dos que bebem, para falar da arrogância dos que governam, dos nobres e assim por diante. É uma longa tradição que vem desde a Idade Média, de sátira, agora em forma de paródia, e que vai invadir a modernidade. Só que essa crítica social que foi feita pelos próprios europeus não atingiu o âmago do desenvolvimento europeu, porque essa crítica não tem que ser feita por eles. Teria. Moralmente eu poderia dizer que teria. Mas quem tem que fazer essa crítica somos nós. Nós é que temos que produzir uma literatura que seja uma literatura que valorize as questões nacionais, mas ao mesmo tempo que discuta as questões de justiça e injustiça social, mas que ao mesmo tempo seja decolonial. Não é nem descolonial, é decolonial, que não nos considere como tendo referência fundamental à colonização, mas sim algo que está para além da própria colonização. Eu acho que essa tarefa é uma tarefa, Armando, que ainda está posta. E a gente não vai conseguir fazer essa tarefa muito bem enquanto nós produzirmos como artefatos culturais, como produtos da nossa própria cultura,
algo que não tem, que consegue enxergar a construção de uma literatura popular, como os europeus fizeram, mas que não consegue entender que esse projeto pode ser um projeto da nossa recuperação das nossas próprias origens. Obviamente, da identidade. Obviamente, encerrando, os românticos tentaram fazer isso quando a gente tem o romantismo brasileiro. Ele nasce com essa proposta pelo indigenismo, de tentar colocar algum tipo de literatura de fundação do Brasil, da brasilidade. Só que é o seguinte, Orlando, o primeiro texto, o primeiro movimento literário romântico, do romantismo no Brasil, ele aconteceu com uma revista chamada Revista Niterói. Eu posso errar a data, eu vou falar a data, mas talvez eu não esteja preciso, é bom conferir. Se eu não estiver enganado, é 1857. Sabe onde foi lançada a Revista Niterói? A primeira revista do romantismo, o primeiro movimento romântico no Brasil, a Revista Niterói, sabe em qual lugar ela foi lançada? Você sabe? Quando ela foi lançada? Não. Não, você sabe em qual lugar ela foi lançada? Em qual cidade ela foi lançada? Vou agora chutar. Paris. Paris. Ela foi lançada em Paris, meu irmão. Ela foi lançada em Paris, cara. Aí não dá certo. Aí tem alguma coisa errada que não está certa, né? Então, esse movimento em direção à África, esse movimento em direção aos povos aborígenes, aos povos originários do Brasil, esse movimento em direção a esses que foram segregados na história do Brasil, é um movimento mais do que urgente, Armando. Mais do que urgente. A gente tem que fazer isso. Eu entendo, assim, quando você me falou um pouco sobre a questão da Revista Niterói, eu fugi da minha cabeça, que cheguei a tempo, porque eu pensei logo em Gonçalves de Magalhães, né? E a coisa de 3 semanas atrás eu vi um texto muito bonito, não foi nem um texto, foi uma peça, foi uma exposição artística a partir dos Suspiros Poéticos e Saudades dele, que é de 1835, eu acho, 35 a 34. Essas questões, me parece que isso não acontece apenas com o romantismo, não. Eu acho que, de certa forma, aconteceu até na Semana de Arte Moderna. Isso também tem o modernismo no Brasil, também ele teve que se validar lá fora para depois ser compreendido melhor aqui dentro. A gente percebe que, às vezes, muitas orientações no campo literário brasileiro, ou ele tem o que nós tínhamos lá na época do quinhentismo, né? Que ainda tem aquela situação colônia e metrópole, mas você percebe que tem muita brasilidade dentro das construções literárias, mas que você começa a cortar e deixar somente a gordura de uma certa, digamos assim, influência internacional. Então, tudo para ser, no campo da literatura brasileira, tudo para ser consideravelmente importante no campo pelo brasileiro ou pela cultura brasileira, ele precisa ter sido autenticado antes lá fora. No campo da música, por exemplo, para mim isso fica muito claro, foi a Bossa Nova. A Bossa Nova ela precisa ser abraçada internacionalmente, ela precisa ser ovacionada pelos jazzistas do estado em Nova York, os jazzistas em New Orleans. Precisa ser música de ser tocada em Paris o tempo todo, para que você entenda que ali tem a qualidade. E eu acho que me parece... Só para eu falar, para não deixar passar. A Revista Niterói foi fundada em 1836, tá? 1836, mas continua. 36. Então, bate mais ou menos lá com o Gonçalves de Magalhães, né? Porque ele vai fazer talvez eu esteja falando de uma coisa e você falando da mesma coisa eu não linkei. Porque quando ele faz os Suspiros Poéticos é mais ou menos nesse período. Ele faz os Suspiros Poéticos é de 36. Entendeu? Por isso que eu desconfiei a data, porque eu sei que os Suspiros Poéticos são de 36. Então não podia ser uma obra que inaugura o romantismo brasileiro, não podia ser lançada, a revista que inaugura não podia ser depois. Podia ser até depois, exatamente. Então, ele tem até poesias lançadas em 32, né? Mas a obra que de fato inaugura o romantismo brasileiro é Suspiros Poéticos. Sim. E Saudades, salvo engano é o título, né? Suspiros Poéticos e Saudades.
Então, assim, o que eu vejo é justamente a necessidade ainda de que um autor brasileiro, seja ele qual seja, tenha uma espécie do imprimatur medieval da Igreja Católica sobre as suas obras. A gente precisa ter um imprimatur europeanizado. A gente Isso. precisa ser ovacionado em Paris, em Londres, em Milão. A gente tenha... E aí você começa a achar que essa pessoa é interessante. Tarsila do Amaral, como ela apanhou até que o Urapuru fosse... o Bapuru fosse ovacionado internacionalmente. A própria Semana de Arte Moderna ela foi questionada, e olha lá quem estava ali, as pessoas que estavam ali, os expoentes que estavam ali, tanto no campo da poesia, da crônica, e a gente fica patinando nessa esfera, né? As pessoas procuram, e nada contra, eu tenho aqui livros, porque eu acho que a literatura ela não é de um lugar, ela é de todo lugar. Sim, sim. Mas como as pessoas... eu penso aqui em Érico Veríssimo, que é um modernista, né? Mas quando eu vou ler a Incidente Antares dele, para mim, aquilo ali é uma das maiores obras no sentido de mostrar o Brasil como ele é. E aí, quando eu mergulho e tropeço e caio no Dias Gomes e que ele constrói aquela sucupira no período do Odorico Paraguaçu, aquilo ali é um contexto sociológico a partir do político brasileiro. Ele faz a sociologia do político a partir daquela basópia que é sucupira. Né? Sim, sim. Sim, assim, quando a gente vai olhar na literatura brasileira, né, e olhar como a literatura brasileira vai construir, por exemplo, a gente está falando aqui de vários épicos, né? A gente visitou aqui, quando falou do Nibelungenlied, né, que é a obra Anel de Nibelungos, a gente estava falando dessa poesia épica, Beowulf, mas quando a gente vai olhar a construção dessa literatura no Brasil, a gente tem poemas que, inclusive, a gente mal conhece, como, por exemplo, o Basílio da Gama tem o Uruguai, que fala da luta dos jesuítas, dos índios e dos europeus, né? E essa disputa entre estes, ela é colocada nesse modelo épico, né? Uhum. Tem como referência os Lusíadas, cujos cantos são, de alguma maneira, emulados, mas só tem a metade, né? Então, a gente só teve o direito de ter um épico com a metade dos versos dos Lusíadas, né? Ou seja, a gente tem o texto sem rima, sem estrofe, com 5 cantos, que é só a metade. Eu estou tentando dizer assim, que você constrói um movimento que constrói a literatura nacional com personagens nacionais, mas baseados no arcadismo, né? Ele não, de fato, não é assim. Eu acho que a gente precisa acordar e observar que as iniciativas para uma literatura nacional, a própria construção de um povo que tem uma literatura pujante, passa por a gente visitar esses autores da literatura nacional que constroem uma literatura de grande peso. Milton Ratum, só para dar um exemplo, a gente tem gente muito boa fazendo literatura, que tem que começar a ser valorizado por nós, tem que se construir um espaço para que a gente perceba o poder dessa construção, dessa produção. Só que é o seguinte, aí que vem o problema é que a gente tem no meio do caminho o eurocentrismo, que faz com que as pessoas tenham que ser validadas no exterior. A gente tem um outro problema, o outro problema que a gente tem é a transformação do público leitor em um público cada vez mais afastado, quando você tira a literatura do currículo. É uma forma de afastar o povo da literatura. Sim. E agora querem colocar imposto nos livros. Imposto no livro. Você imagina, você já tem dificuldade de pessoas que leiam, aí você ainda coloca tributo nos livros. Um país que se libera as armas e que coloca imposto sobre os livros. Agora, quando você falou do Uruguai, eu não tinha como esquecer, a professora Vera minha, quando eu estudava no Metropolitano, ela cismou que eu tinha que ser o CEPE. Eu falei, professora, como é que eu vou ser índio? Não tem nada a ver ser índio. Eu era guria, rapaz, acho que eu tinha 12 anos. O pessoal não vai encaixar eu ser índio aqui. Não entende ele. Coloca lá como jesuíta lá no meio do processo, mas índio não dá. O que é isso? Mas isso que você falou, Brian, para mim, tem aqui
eu tenho criado justamente com o pessoal que está tentando entrar, porque é interessante, o campo literário, ele se diz muito plural, mas ele é muito fechado, né? Então, semana passada, eu tive Marcelo Farnese aqui, eu tive agora o Alexandre Gostin também, e já com essa manifestação de esse lado, por exemplo, das questões digitais, foram importantes com os e-books, as pessoas começando a fazer dar o seu salto, né? Sim. Por exemplo, olha, o Gossin, ele conseguiu editar os livros deles com uma editora para poder iniciar esse processo, te dar toda a ajuda necessária. Eu achei esse projeto assim, maravilhoso, porque a gente precisa quebrar realmente alguns parâmetros. Eu falei com o pessoal um ano atrás, eu tive a quebra da Livraria Cultura, agora da Livraria Saraiva, mas lá atrás, quem gostava de leitura e sabia do valor do livreiro, já dizia, olha, essa forma de tratar o mercado literário, essa forma outra coisa, ela vai envenenar quem está fazendo isso. Você tirou os livreiros, você tirou as pequenas livrarias dos bairros, principalmente no bairro de Zona Norte, e você foi buscar público, você não tinha mais. Então, quem sobrevive hoje, quem vai sobreviver hoje é o sebo. Se eu quiser, por exemplo, pegar a Odisseia de Homero, eu posso comprar e vou pagar um preço merecedor de uma edição nova. Mas eu também posso procurar edições maravilhosas nos sebos. Então, de uma certa forma, se revitalizou um pouco o sebo, porque é uma orientação que eu acho assim, é criterioso dizer ao pessoal. Eu era um cara que era muito desgostoso da leitura. Foi um dia que eu decidi, olha, eu vou ler, porque senão isso aqui se eu trato com conhecimento, eu não posso ser um falsário do conhecimento. Mas que leitura se aprende dentro de casa. A tua filha, os meus filhos, eles vão ler, não tem como eles não lerem. Só que quando você coloca a questão do imposto, você está destruindo as possibilidades. Porque não é um livro, olha, eu não acho o livro brasileiro caro. O que eu acho caro é a divisão social que nós temos e o custo social que nós temos, onde tem gente que o seu iate não é tributado, e se você for comprar amanhã um livro de 180 páginas, ele vai ter 12% a 13% de aumento naquilo que você talvez nem possa comprar. Então, isso você faz há diversas formas hoje de você destruir pensamentos. Essa é uma das melhores, né? Sim, uma coisa que a gente pode recuperar do período da Idade Média, que quando foi chegando, eu vou usar isso como uma parábola para o nosso tempo, tá? Quando foi chegando essa outra maneira de aferir pensamento, de aferir intelectualidade, aí eles começaram a construir um conceito, né, que é o conceito da concordia discordantium, que é a ideia de que você pode harmonizar pensamentos dissonantes por causa da religião, tem que harmonizar, porque não pode falar que um texto religioso está falso, mas ele vai ser harmonizado dentro das discordâncias que ele traz. Então, ali se aceitava a discordância, na Idade Média, nesse período final, e também dois tipos de fala, né? Você podia falar como um teólogo, né? Loquendo secundo teólogo, deixa eu lembrar como que fala em latim. Eu sei que locundo secundo filósofos é falando segundo filósofo. E aí, nessas duas modalidades, falar segundo filósofo, falar segundo teólogo, não existe falar segundo alguém que conhece literatura ou poesia, não existe isso. Mas você tem a possibilidade de discordância e de pontos de vista divergentes, não sem tensão, porque há muitas tensões, mas você não tem como interromper o fluxo do pensamento ou o fluxo daquela literatura filosófica que vem pela via dos muçulmanos e também dos judeus, e que inunda a Europa. Inundando a Europa, cria uma maneira de pensar a partir da verificação da verdade pela lógica.
Essa lógica guiada pelo método aristotélico. Então, quando o teólogo vai lá e sai harmonizando o pai da igreja, eles pegam aquelas citações do pai da igreja e vão harmonizando, e quando eles harmonizam as citações dos pais da igreja, eles vão dizendo, tentando mostrar no que as incoerências como podem ser resolvidas, né? Se a gente for pensar nas obras medievais e na maneira como elas são construídas citando os pais da igreja, citando como os pais da igreja pensavam, como os pais da igreja estabeleciam suas conclusões. Mas quando a gente vai chegar lá em Pedro Abelardo, né, que vai usar essa lógica e vai escrever uma obra interessante chamada em latim sic et non, ou seja, sim e não. Ele vai reunir os ditos dos diferentes pais, vai comparar os pais, vai perceber que onde um diz sim, outro diz não, e nessa discordância ele vai tentar encontrar métodos para mostrar como eles podem ser harmonizados. É a concórdia discordancium, né? Cara, eles estão melhores do que nós. Porque hoje se a gente discorda de alguém e coloca e ousa discordar, ousa dizer que o indivíduo está errado, já detonam a gente, dizem pra gente que a gente tá fora, que a gente é comunista e qualquer ista desses que podem, e já começa a colocar um monte de rótulos, impedindo que haja diversidade, impedindo que haja... Eles se entende que a diversidade não é possível num país em que as pessoas querem ser brasileiras. Então, querem ser brasileiras, mas você tem uma desigualdade de gênero, você tem uma desigualdade racial. O conceito de raça é muito ruim, todo mundo é humano. Mas, obviamente, quando chega a minha cara preta diante das pessoas, as pessoas pensam, não, esse camarada com essa cara preta aí, o máximo que sabe fazer é trocar pneu, ele não sabe literatura, ele não sabe filosofia, ele não sabe teologia. Então, eles querem manter as desigualdades, ou não querem combater as desigualdades, em nome do vamos ser todos brasileiros. Mas a hora que eu pleiteio, que eu me apresento, querem me tratar com desigualdade, não como um brasileiro ou humano convencional. Ou seja, querem, na hora de eu pleitear meu direito, dizem que todo mundo é igual. Na hora de me tratar com discriminação, aí pode tratar com discriminação porque todo mundo é diferente. Então, nessa lógica, que é uma lógica da discriminação, do preconceito, do racismo, do sexismo, da homofobia, nessas construções que são construções da desigualdade, quando a gente acessa a literatura, Armando, é um bom caminho, cara, para perceber que essa parada não dá certo. Vai ler Dante, vai ler o Inferno de Dante para ver onde que termina. Essas hierarquias, essas assimetrias sociais, elas não terminam bem. Então tem uma grande parábola de como essas hierarquias sociais não servem de nada e vão gerar, na verdade, um inferno. E esse inferno que está sendo narrado lá com hierarquias, representa as hierarquias que nós temos aqui. Quando você pega o Alto da Barca do Inferno, né, é um texto interessante de Gil Vicente, a gente já está saindo da Idade Média, né, quando a gente lê Gil Vicente. Esse teatro já no Portugal, numa outra condição, mas você vê as assimetrias na Alto da Barca do Inferno, as assimetrias bem construídas. O indivíduo que é o barqueiro, e aí quando as pessoas vão querer carregar as suas coisas, levam tantas coisas, inclusive o padre, leva tantas coisas que ele não pode ser levado, porque para o céu, ele tem que ser levado para o inferno, né? Se ele for levado para o céu, não cabe. Então ele tem que entrar na barca lá do Caronte e ir para o inferno. A figura de Virgílio na obra de Dante é maravilhosa. Se você olhar para Virgílio, o que o cara conseguiu construir ali é do outro mundo. Mas olha só, se eles usam essas assimetrias para mostrar as nossas desigualdades e usar como forma de denúncia, aí a gente fala que é literatura. Mas se eu mostrar as nossas assimetrias hoje, sim, eles falam que eu sou comunista, irmão. Ou seja, as assimetrias contadas pelo Dante ou pelo Gil Vicente são beleza literária. As assimetrias mostradas pelo Brian, o negro, é comunismo. É comunismo, aí não dá, meu irmão, aí não dá, entende? Aí não dá. Então, a gente está sendo obrigado a citar esse tipo de literatura europeia para eles verem que naquilo que os europeus construíram de igualdade, porque eles construíram muita igualdade, eles construíram sistemas mais igualitários do que nós. Claro, eles tinham muito dinheiro para distribuir, o dinheiro que era nosso, que eles roubaram nesse esquema predatório
dos asiáticos, americanos e também africanos, e construíram sua matriz de desenvolvimento a partir do predadorismo social. É verdade. Mas eles produziram, até para fazer esse tipo de transformação, eles produziram uma literatura que dialoga com isso, só para eles, claro, né? Mas dialoga com isso. Hoje, a gente pega a literatura deles e fala isso no Brasil. Se você não falar de onde veio, eles vão falar que você é comunista, que você veio fazer bagunça, que você quer crescer sem mérito. Aí quando você fala, não, isso aqui eu não estou falando de mim, eu estou lendo Revolução dos Bichos, eu estou lendo a Ilíada, eu estou lendo o Alto da Barca do Inferno, Aí as pessoas param para ouvir porque é europeu, entende? Estamos lendo Guimarães Rosa. O que você vai falar? O que o embaixador Guimarães Rosa, os textos dele, como é que seriam vistos hoje? Não, meu amigo, se você não falar que é Guimarães Rosa, eles vão falar que é comunista, que é petista, que é, sei lá, qualquer isso desses que eles inventam. Né? Essa rotulação, eu digo de lado a lado porque a gente está bipolarizado, mas essa rotulação ela tem muito a ver justamente com o cerceamento da liberdade de expressão. Sim. E isso, para mim, é muito preocupante, entendeu? E é uma coisa, assim, nada é de uma hora para outra. Né? Nada é de uma hora... E, assim, não é um quadro tipificando apenas as condições que nós estamos vivendo hoje. É o quadro da tipificação populista. Nada é que o Brasil insere com muita cultura, né? Nós somos populistas por si só. Né? Eu sempre digo, talvez por conta da minha herança monarquista, eu tenho para mim, se nós tivéssemos um parlamentarismo monárquico, seria legal, desde que dependendo de quem fosse. Né? Mas, assim, brincadeiras à parte, com a queda de Dom Pedro II, na forma como foi feita, não houve a aculturação brasileira, a população brasileira, ao contexto de república. Até porque nós nunca tivemos um contexto de república, seja ela pensada na Europa, seja ela pensada no liberalismo norte-americano. Nós não tivemos, seja ela pensada na França iluminista. O brasileiro não entende o que é uma república, ainda não entende o que é uma república, e todo presidente, para entrar naquele vazio do Dom Pedro II, passa a ser chamado de pai do povo. Essa ideia do pai do povo, para mim, tem muito da herança da orfandade de um povo que não conseguiu ver na república o salto que ela poderia ter dado e pensa sempre nesse contexto vazio do velhinho Dom Pedro II. Agora, tem uma pergunta aqui, Brian, queria te passar. Olha, o Everton, o personagem está no período da Idade Medieval porque o rei dele é o rei Ricardo. Eu acho que o Everton está perguntando se o Robin Hood é dessa época como personagem ou como pessoa, realmente. É uma discussão muito grande sobre a pessoa do Robin Hood, né? Existem vários textos falando. A mesma coisa que é com Arthur é também com o Robin Hood. Né? Rapaz, eu acho essa pergunta uma pergunta muito legal. Porque isso ajuda a gente a falar um pouco do folclore inglês, né? A gente pode discutir esse folclore inglês de forma um pouco mais profunda. Quando a gente vai procurar mapear a origem literária, né, de um poema que fala do Robin Hood, a gente tem Piers Plowman, né, que é um texto provavelmente do século XIV, que é um texto que parece que tem a primeira referência ao que a gente vai chamar de rimas de Robin Hood. Uhum. Né? Nessa construção, portanto, desses textos em torno de Robin Hood, o mais antigo, Superstiche, que a gente chama, é o Robin Hood e o Monge, né, que a gente consegue encontrar na Universidade de Cambridge. Ele foi escrito lá em 1450 e vai usar a referência de Nottingham, né, que é aquele lugar que a gente conhece que como referência para o Robin Hood. Nottingham, né, a floresta de Sherwood como protetorado dele também. Isso. Assim, seja como for, a gente tem diante dos nossos olhos uma história muito antiga que, se é baseada num personagem real, isso não importa muito, porque a construção literária em torno dessa figura é que é tão importante, né? Eu já falei aqui, das festas de 1º de maio, né? Uhum.
e para a gente é Dia do Trabalhador, mas né, a gente tem, nesse contexto, na verdade, uma época de foliões, que eu já falei dos foliões vestidos como diabo, mas também tinha os foliões vestidos como, no século XV, como Robin Hood. Então ele era chamado, nessa época, de Rei de Maio, né? Ele presidia os jogos, presidia as procissões, e os personagens, às vezes, estavam... a igreja virava cervejaria, é um negócio bem interessante. Então a gente tem uma reconstrução dessa figura inserindo na cultura popular. Quando a gente, então, olha essa figura, é bem importante perceber como que os textos, as tradições em torno deles são tradições muito ricas, muito mais ricas do que o que a gente vai ver em Disney, né? Então é bom a gente é bom quando fazem essas perguntas para a gente mostrar que essas histórias são histórias, essa história de um defensor, de um rei, o rei é Ricardo, então é século XII, né? Então ele vai ser colocado ilegal, aí você tem a menção à cruzada, nessa época. Fica o irmão dele, John, esperando e a situação acontecendo nas cruzadas, enquanto Ricardo não volta. Isso, é a terceira cruzada. Então você tem dados que são dados... Você tem personagens históricos sendo mencionados no texto que vale a pena estudar, entendeu? Para a gente conseguir, a partir desses personagens históricos, montar, na verdade, essa ideia de uma tradição poética que tem origem popular e que, de alguma maneira, se depreende de personagens que são personagens reais ou que, de alguma maneira, tem um substrato real, pelo menos, né? Então, eu acho que é bem legal a pergunta. Pergunta bem legal e a gente... Existe um contexto histórico, por exemplo, sobre o rei Ricardo, que pouca gente sabe, né? Porque ele vai lutar contra Saladino, depois que Jerusalém cai, ele vai entrar, ele vai nessa terceira onda da cruzada e ele tem derrotas homéricas, né? Não, assim... Pois é. Quem fala sobre isso, né? Saladino foi feito um armistício, né? É feito um armistício, mas os europeus voltam completamente dizimados. O rei Ricardo ele é tido aí como o salvador da Inglaterra, e de certa forma dentro do conto. Para mim, de todos eles, o que eu mais gosto é o Freytag. O Freytag, para mim, é um simbolismo de um sarcasmo, para mim. O Freytag é o Frei que eu gostaria de ter, entendeu? Sim. É o catolicismo do povo, né? Aquele cara trazendo de volta o hidromel, né? De certa forma, né? Importando o hidromel como bebida. Mas pouca gente fala sobre o que aconteceu com o Ricardo na terceira onda das cruzadas. Pouca gente fala sobre a derrota, como elas foram feitas. Sim, assim, eu acho que quando a gente pensa, quando a gente constrói, pensando em literatura, e a gente tem um substrato histórico, e um poema que tem uma certa densidade, que é essa densidade traditiva, da construção do poema a partir desse verso metrificado, que aponta para a memória e transmissão oral, e a gente tem esses personagens transitando nesses poemas, essa é a maneira do povão guardar as coisas, viu, Armando? O povão guarda as coisas assim, contando em forma de canto o que aconteceu num passado muito remoto, num passado imemorial. Então isso você vai ver em Homero. Cavaleiros também, né? Isso você vai ver em Homero, você vai ver na literatura de cavalaria, você vai ver na canção de Orlando, você vai ver em Orlando, para falar um texto que eu gosto muito, Orlando Furioso, Orlando Apaixonado. Você tem textos que têm enredos, mas nesses enredos você tem imbricados aspectos que fazem parte desse cotidiano, que precisa ser mapeado. É uma forma de ler os textos, não é a única forma, mas é uma forma que eu acho interessante de ler esses textos. Agora, Brian, para a gente fechar, eu queria ficar mais 2 horas contigo aqui, mas... Né, fala um pouco dos místicos, eu gosto muito do mestre Eckhart. Sim, Esse apanhou muito. Ó, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, é importante dizer que quando a gente tem a tradição dos místicos medievais, nós tivemos 2 reações na Idade Média, mais do que isso, mas 2 reações básicas na Idade Média para esse clericalismo árido e muito institucional, muito com força na autoridade da igreja. Uma primeira reação foram os mestres das artes, esses mestres das artes que, a partir do século XII, vão renovando o currículo das universidades medievais, tornando
o mestre de filosofia, o professor de filosofia, rival do professor de teologia, com métodos de interpretação diferentes. Então, você tem uma primeira... No âmbito das universidades, você tem essa reação. Uhum. Mas no âmbito dos clérigos, porque o povo sempre reagiu, o povo não seguia essa regrinha. Você vê pelos festejos. Sim. Até o capeta aparecia nos festejos. Então, não tinha controle da igreja. Esse controle da igreja que a gente pensa que é massivo, mas ele escapa aos dedos. As práticas sociais não podem se submeter sempre a controle. Por vezes a igreja controlava mais os reis do que o povo. Sim. Era mais fácil controlar os reis do que o povo. Porque o que importava mesmo para a igreja, ela conseguia com o controle que ela tinha sobre os nobres, né? Mas a outra reação, que é uma reação mapeada, mas que eu acho que deveria ser mais explorada, é a reação dos místicos, né? Uhum. O misticismo alemão, por exemplo, se a gente pegar o misticismo que a gente chama de alemão, mas não tinha Alemanha na época. Esse misticismo... Mas Hecate era alemão, né? Não, é porque não tinha Alemanha. Então a gente pode falar de germânico, né? É como não se existia Itália, né? Isso. Então quando a gente fala de italiano, a gente está falando, da verdade, daquela região e não de uma nação. Então quando a gente vai lá em Meister Eckhart, que é talvez o principal nome, muita gente não privilegia a força que ele tinha, por exemplo, de criar, a partir da contemplação e de uma religião contemplativa, uma religião inspirada. Cara, inspirada, ouve o nome, em Dioniso Areopagita, pseudo-Dioniso. Sério, eles liam essa literatura, que era uma literatura marginal, que também ressurgiu. Essa literatura marginal que ressurgiu, entre elas tinha o Dioniso. Então eles usavam o Dioniso, o pseudo-Dioniso, que não era o Dioniso é um texto pseudo-epígrafo, né? Um texto que foi escrito, faz alusão ao personagem das cartas lá de Atos dos Apóstolos, alguém que se converte numa pregação de Paulo em Atenas. Ele era Areopagita porque ele era o líder do Areópago. Então um autor mais tardio escreve como se fosse esse personagem um texto que é muito copiado, cara. Então, quando ele pega e avança nessa direção dos pais do deserto, do Dioniso Areopagita, dessa mística que foi abandonada na maneira como a igreja lia os textos da patrística, cara, isso cai como uma bomba, porque Lutero é filho disso. Por isso que eu digo, Mas não é só Lutero. Sim. Inácio de Loyola é filho disso. Inácio de Loyola, quando ficou doente, quando ele foi ferido, ele estava com a perna com problema, e colocaram a perna dele amarrada para cima, amarrada numa pedra, e ele ficava ali se recuperando, não tinha nada o que fazer. O que ele lia era a imitação de Cristo. Uhum. A imitação de Cristo foi o guia para ele construir, de certa forma, a sua espiritualidade. Então, é interessante esses encontros, porque, olha, Armando, na mesma universidade que estudou Calvino, estudou Inácio de Loyola. Uhum. A mesma coisa que leu Inácio de Loyola, leu também Lutero. E Lutero era filho dessa piedade. Eles eram diferentes, mas eles tinham uma matriz que, de alguma maneira, era coincidente. Não são homens em mundos distintos e afastados e, de alguma maneira, desconectados. Claro, são homens, na verdade... É um mundo junto, é o locus residente deles todos próximos naquele período. Sim. Você não pode desassociar um personagem para o outro, você não está... Não pode. Né? Não pode. Então, quando a gente analisa então, esses textos, a gente tem, na verdade, acesso a essa literatura que reage a esses textos áridos, essa espiritualidade árida, que nos monastérios não consegue mais produzir piedade, que nas universidades não consegue produzir piedade, que a discussão mais emocionante é quantos demônios ocupam a cabeça de um alfinete. Sim. Então, quando eles vêm com essa ideia Mas é mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia também no campo... Sim. Em que você tem uma aridez tão grande que a única coisa que reaviva o coração dos religiosos é apoiar políticos. Exatamente. Isso é a falência. Quando você tem um movimento que tem um caráter escatológico, apocalíptico, forte, em que a sua esperança é deslocada para um político da última hora, seja de esquerda ou seja de direita, é a falência do movimento cristão. É a falência. A Joana Dark, pelo menos, né? Se fosse Joana Dark, pelo menos o pessoal se disporia a morrer. Não, mas esses caras no gabinete ficam mandando vídeo, xingando os outros.
Pois Aí, é, aí é mole, né? É molezinha, né? Ficar xingando os outros por vídeo, enquanto isso. depois sai, come lá sua picanhazinha argentina. Aí é Pois fácil é, você se fazer movimento crítico, né? é complicado mesmo, Brian, muito complicado. Brian, olha, eu queria ficar mais um tempo. Eu vou fazer um dia, vou ver se eu consigo juntar você e o Gossen juntos. A gente vai Vai ser trocar uma essa grande figurinha, honra. vamos fazer a três. E a editora, eu tinha esquecido, eu tenho que falar, o nome dela é Autografia. Muito legal o trabalho deles. Eu não tenho nada, olha, não tenho nenhum contato com eles, não tenho, não conheço ninguém, mas assim, uma coisa legal, você vai lá, você tem um monte de gente criando, um monte de obra na mão para tentar levar para o mercado editor, eles pegam, não te cobram nada, fazem um acordo com você, fazem o seu livro e você te ajudam a editar o livro, te ajudam a entender as narrativas dos livros, seja ele de que linha, de que origem foi. Eu acho que isso aí é uma saída que talvez seja uma das boas saídas para o mercado de hoje. Brian, do meu coração, bendito o dia que a gente se conheceu no Grajaú, né, meu irmão? Pois Bom, é, rapaz. Aquela mensagem sua lá no Grajaú, que não sai da minha cabeça. Muito obrigado, Armando. Obrigado pelo carinho de tantos anos, viu? você é uma pessoa doce, é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por você. E a gente vai marcar uma outra fala, eu, você, e vou ver se eu trago o Gossip junto para a gente estar conversando. Outro amigo. É recíproco, viu? Conte com a gente. A gente está aqui Tá bom. para servir. Conta comigo, viu? Se quiser dar uma palavrinha final pelo tema e se despedir, é contigo. Não, eu quero agradecer a ti pelo convite, a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela paciência, pela escuta e estamos juntos. A gente vai continuar caminhando juntos aí enquanto vida tivermos. Tá bom, dá um beijão na esposa, um abração na filhota, ela já tá grande, né? Tá Está crescendo. enorme, já está aproveitando toda já. Tá bom, querido, muito obrigado, tá, gente? Falei com o professor Brian Kibuka. Aconselho a vocês estarem não só curtindo o nosso canal lá no Virando as Páginas, mas a procurar o professor Brian, pastor Brian, no YouTube também existem várias aulas, principalmente você que está inserido no campo da teologia e no campo da literatura, vale muito a pena ouvir o Brian falar. O Brian é uma pessoa doce, é isso aí que vocês estão vendo. Tá bom, gente? Brian, um grande abraço, um beijo no teu coração, muito obrigado, irmão. Eu que agradeço. Um grande abraço, viu, querido?